Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje eu recebo aqui no estúdio da Unicruz TV o renomado cardiologista Fernando Lucchesi. O nosso bate-papo vai ser sobre saúde, prevenção, longevidade, como que a religião interfere na vida das pessoas e como ser feliz. Você é nosso convidado, não vai perder, é em instantes, depois do intervalo. E este é um mosquito que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra! Vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Pra gente, fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, fica zero! Ministério da Educação, Governo Federal. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando, é um prazer recebê-lo aqui na Universidade de Cruz Alta. E eu queria começar conversando com o senhor a respeito da palestra que o senhor veio dar para os residentes do Hospital São Vicente aqui em Cruz Alta, onde o senhor vai falar sobre lições, sobre prevenção e longevidade. É importante se pensar em prevenção hoje em dia? Bom, em primeiro lugar, é muito bom estar em Cruz Alta. Fazia anos que eu não vinha, fiquei surpreso com a cidade mudou muito. E cresceu e tomou um ar de cidade grande, né? Isso é muito bom. Eu tinha uma ideia de 30 anos atrás, imagina. Hoje em dia, a maior preocupação do ser humano é a saúde. Em qualquer estatística, qualquer pesquisa que se fizer, saúde sempre vem em primeiro lugar. É a preocupação número 1. Mas nem sempre se faz prevenção, se acha que saúde é tratamento de doença. E a Organização Mundial de Saúde mudou isso ao longo do tempo. Hoje nós temos uma evidência e a própria Organização Mundial de Saúde mudou a definição de doença. Doença hoje não é mais aquela simples ausência a saúde não é mais a simples ausência de doença. Hoje a definição de saúde é muito mais ampla. É uma situação de bem-estar físico, psíquico, pessoal, familiar, financeiro, espiritual, muito importante. Então é esse contexto de coisas hoje que leva ao que nós chamamos de estilo de vida. Estilo de vida é isso. Já tem vários estudos mostrando por que o indivíduo vive mais, quais são as bases da longevidade. Tem um estudo feito na Stanford, uma universidade do oeste americano, que é extremamente interessante. Pegaram indivíduos com 85 anos que viveram a vida toda na Stanford, nasceram nos hospitais de Stanford e foram acompanhados lá. E uma das grandes surpresas que se viu ali foi que esses indivíduos, eles imputaram a sua longevidade a pouquíssimas coisas. Por exemplo, nós médicos não somos tão importantes, nós, equipes da saúde. Só 10% da longevidade se deve a tratamento. Tratamento do tipo tratar um câncer, um infarto, coisa e tal, prevenir saudavelmente com medicamentos e assim por diante. 17% se deve à genética. Então não dá muito para confiar no vovô de 95 anos, porque ele pode não estar nos transmitindo isso. E meio ambiente, isso vocês têm de sobra aqui. O meio ambiente sadio, 20%. Somados isso, faltam ainda 53%, pois esses 53% terminaram transformando a forma da Organização Mundial de Saúde fazer prevenção. 53% da longevidade se deve
ao estilo de vida. Estilo de vida. E não se fala em qualidade de vida. Qualidade de vida é muito comum em programa político. Qualidade de vida porque correlaciona com conforto, então transporte, moradia, isso é qualidade de vida. Mas o sujeito morando lá na barranca do Rio Uruguai, sem nenhum tipo de acesso à informação, ele pode ter melhor estilo de vida do que nós morando no centro de Cruz Alta. Então, realmente, qualidade de vida deixa de ser hoje o grande mote e passa a ser estilo de vida. Eu tenho uma equação que eu uso, todo mundo tem um teorema, uma equação, eu tenho uma equação do Lucchesi, vou te passar. Passa para a gente, então. Saúde é igual a estilo de vida, porque quem tem esses territórios todos organizados, um bom estilo de vida, ele é saudável, obviamente. Agora, será que isso não é felicidade? Então, saúde, que é igual a felicidade, que é igual a estilo de vida, que é igual a felicidade. Felicidade não é um porto de chegada, eu vou ser feliz quando? Eu tenho que estar feliz aqui, te dando essa entrevista, e tu tens que estar feliz fazendo o teu trabalho. Isto é a felicidade, é a própria viagem, não é o porto de chegada. Quem pretende ser feliz um dia não vai ser feliz nunca. E então, saúde é igual a estilo de vida, que é igual a felicidade, que leva à longevidade. Essa é a equação que tem todos os elementos da longevidade. Nós custamos aprender isso. Nós somos o maior inimigo de nós mesmos. O maior inimigo está dentro de nós, porque nós fazemos tudo ao mesmo tempo, procuramos ter uma vida teoricamente cheia e produtiva, mas na realidade uma vida geradora de estresse. O estresse é a mãe de todos, o estresse, vamos dizer assim, é a origem de todas as doenças. Né? O senhor tocou num fator importante da felicidade, que a gente tem a impressão hoje que por mais que as pessoas corram atrás da sua carreira profissional e de ter um estilo de vida, elas não conseguem ser felizes. Que fator que influencia essa não felicidade? Porque eu tenho uma situação financeira boa, eu tenho acesso às coisas que eu quero, sou bem realizado profissionalmente e, no entanto, não consigo ter essa contrapartida para ser feliz. E uma das coisas que chama atenção também, doutor, é o grande aumento do número de pessoas com depressão. A gente sabe que nessas últimas décadas o número de pessoas com depressão aumenta cada vez mais. E isso se associa a quê? A fatores orgânicos, socioculturais, como lidar com todo esse embrulho na vida das pessoas para que elas possam conseguir ser felizes. Luciane, você pegasse muito bem. O grande problema é colocar o objetivo da felicidade em coisas erradas. Né? Para ser feliz, a gente não precisa de absolutamente nada. Nós precisamos tomar decisões corretas no sentido de atender os apelos do nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito. Porque nós somos corpo, mente e espírito. Doenças da alma atingem o corpo. E nós nunca consideramos isso importante. Vou te dar algumas doenças da alma. Raiva, inveja, vaidade, tristeza, depressão. São tudo doenças da alma. Não perdão, o ato de não perdoar. Isso é um grande gerador de infelicidade. Tem vários estudos mostrando hoje que os perdoadores vivem mais do que os não perdoadores. E o ato de perdoar ele te dá uma sensação de felicidade que a gente aos poucos começa a achar na serotonina cerebral, em alguns marcadores de alguns hormônios que mostram progressivamente a bioquímica da doença da alma. Por exemplo, o raivoso. O raivoso, ele é um infeliz, porque ele cultiva a raiva, né? A gente não pode dizer que um raivoso seja um doente mental, mas ele tem uma doença da alma. Foi feito um estudo na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, 200 indivíduos que tinham um problema coronário já. Fizeram coronariografia, aquele exame para ver as coronárias. 2 anos depois, repetiram para ver em quem tinha progredido a doença. Um grupo
foi classificado como Lorde Inglês, aquele cara que nada se afeta, né? Nada o outro, né, nada atinge. O outro, engolidor de sapo, que embute tudo, fica por dentro e por fora está sorrindo, mas por dentro está ardendo, né? E o raivoso, explosivo, que já sai no berro. A grande surpresa, até agora a gente achava que o engolidor de sapo tinha mais doença do que o raivoso explosivo. Esse é o primeiro estudo que configura claramente que o raivoso explosivo evolui mais a doença coronária do que o engolidor de sapo. E isto trouxe vários estudos como consequência. Um deles foi em cima de uma substância no sangue que é um agente inflamatório, que chama interleucina 6. A interleucina 6, junto com outros agentes inflamatórios, caracterizam a doença. Hoje as doenças mais comuns são inflamatórias. O infarto é uma doença, uma inflamação das artérias coronárias. O AVC é inflamação das artérias cerebrais. E o câncer é inflamação nos tecidos. Pois cancerosos, infartados e pessoas com derrame têm interleucina 6 mais alta no sangue. Pois os raivosos também, mesmo sem ter a doença. Então, começa a se definir alguns padrões bioquímicos, né, que mostram com precocidade como é que esse cara vai morrer. Não é mesmo? O médico, o nosso pessoal experiente, estamos aqui com a dona Dulce, um cardiologista experiente, o paciente senta na nossa frente no consultório pela primeira vez, no meio da consulta, a gente tem a sensação clara de que ele vai morrer, né? Porque se sabe, se vê o perfil, né? Já se tem a leitura. Então, as pessoas fazem mais contra a sua própria felicidade do que a favor da sua felicidade. Felicidade é a forma de viajar. Um bom estilo de vida leva à felicidade. E como buscar essa felicidade, doutor? Bom, receita não existe, né? A gente sabe que receita não funciona para um, não funciona para outro. Tem algumas leis. Tem algumas leis da felicidade. Tem aliás, é interessante, um economista inglês, da London School of Economics. Os economistas são os que mais estão estudando felicidade hoje no mundo. E um economista inglês diz o seguinte, que o nome dele se chama Richard Lyer. Tem um livro delicioso chamado Felicidade, uma Nova Ciência. E ele faz uma análise da felicidade do mundo muito bem feita. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, as leis da felicidade. Lei número 1, você só será feliz se você fizer as pessoas ao seu redor felizes. Então, eu só posso sair feliz daqui se no final da entrevista tu estiveres feliz. Sim. É engraçado isso. O pai de família, ele só será feliz se toda a sua família estiver feliz. O empresário, o dono da empresa, ele tem que necessariamente ter os seus comandados felizes para ele ser feliz. E isso é uma inversão do que se pensava até agora, né? Primeiro eu vou adquirir capital, vou ficar bem, vou me estabilizar, aí as pessoas ao meu redor serão felizes. Mentira. É o contrário, felicidade é uma via de duas mãos. Primeiro tem que ir para depois voltar. Sim. O outro aspecto, outra lei da felicidade é a questão que o Richard Lyer coloca muito bem, que é a síndrome da comparação social. O fator inveja. Eu olho para ti e tu tens um BMW, um carro bonito, eu tenho um Fuca. Todos os dias eu sou teu vizinho, eu pego o meu carro na garagem, olho para a tua garagem e fico assim, sonhando com o meu BMW, que um dia eu vou comprar. Aí eu trabalho como louco. Todo mundo me acha competente, sério, trabalhador. Que nada, eu sou um baita invejoso. Eu estou trabalhando para conseguir um carro igual ao teu. Sim. Aí um dia eu compro a BMW. Entro na minha garagem, olho para o teu lado, tu comprasse uma Ferrari. E começa tudo de novo. Tudo de novo. Esse fator inveja é o problema mais crítico que nós temos hoje contra a felicidade. Nós nunca somos felizes porque a minha televisão de tubo, grandona, coisa e tal, eu olho para ela e pela janela vejo o meu vizinho no apartamento do lado com uma bela tela plana. Não serei feliz enquanto não trocar, botar no lixo essa porcaria que me dá a mesma imagem, muito parecida pelo menos, e compro uma tela plana, fico pagando 24 meses, que beleza, né? Bom,
existe um outro estudo feito nas Olimpíadas. As pessoas que ganham a medalha de bronze são mais felizes do que as que ganham medalha de prata. Isso já foi feito em várias Olimpíadas, porque o cara da medalha de bronze olha para trás e diz, olha a turma que eu deixei para trás. O cara da medalha de prata desperdiça para esse tábua. Sim. Ai. Doutor, me diz uma coisa. Eu assistindo alguns relatos seus, um deles me chamou muita atenção, que foi o Seminário de Espiritualidade e Doença Cardiovascular, que aconteceu no ano passado e o que o senhor fala que perdoar faz bem, né? Durante muito tempo, o profissional médico era só médico e não trabalhava as questões da espiritualidade e da religiosidade junto, perdão. Hoje, a gente já percebe que isso vem mudando, né? Que essas duas coisas começam a caminhar junto, que começa a se ver que realmente a religião ajuda na doença, que a espiritualidade se completa na saúde num todo. Como é que o senhor enxerga essa situação? Porque eu acho que a espiritualidade é importante, mas no dia a dia as pessoas não dão atenção para ela. Como eu falei antes, nós somos corpo, mente e espírito. Quem não considera a alma como parte desse processo está ferrado. Eu nunca esqueço, 15 anos atrás, eu estava participando de um congresso em Belém do Pará e fazendo uma palestra sobre transplante. E coloquei o aspecto da importância da espiritualidade, da religiosidade na vida do transplantado antes e depois do transplante. Que é um fator de equilíbrio para eles suportarem assim as coisas todas, tomarem os medicamentos corretamente e tudo. E falei muito naquilo. E a minha mulher estava sentada atrás, na última fila, me esperando para nós sairmos para jantar. E ela depois me contou, quando começasse a falar em religiosidade, o pessoal aqui se cutucava e dizia, olha, está virando padre, está virando pastor, está na Igreja Universal. Bom, e se divertiam, 15 anos atrás. Hoje, o Congresso Brasileiro de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um congresso de 12, 13 mil pessoas, tem 2 simpósios na sala maior do Congresso sobre espiritualidade e doença cardiovascular. Porque o paradigma mudou, esse é um novo paradigma da medicina. E esse paradigma cresceu tremendamente. Em 10 anos, a quantidade de trabalhos publicados nessa área é uma coisa absurda. São perto de 6, 7 mil trabalhos, mostrando, por exemplo, que indivíduos que têm vida religiosa ativa antes de uma cirurgia cardíaca sobrevivem o dobro na cirurgia cardíaca do que os que não têm. E tem um furacão de informações. Nós, no Hospital São Francisco, da Santa Casa, que é um hospital de cardiologia, nós temos uma linha de pesquisa nessa área. E uma das coisas que nós observamos é o seguinte, nós fizemos uma pesquisa na véspera de uma cirurgia cardíaca. Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca no dia seguinte, 96% acreditam em Deus, 88% usam a espiritualidade para se preparar para uma cirurgia. E apenas 15% dos médicos falam sobre a cirurgia, sobre a espiritualidade, sobre o preparo da cirurgia. E eles, 70%, gostariam que o médico falasse. Então, nós médicos estamos devendo isso para os pacientes. Não é para trocar medicamento, parar de dar remédio e começar a dar religião como troca o espiritualidade. Não. É para dar o conforto para o paciente e dar o apoio ao paciente. Nas grandes crises, a espiritualidade cresce. E a doença é uma grande crise. Então, hoje, nós temos uma linha toda que nós estamos já treinando os nossos médicos a fazer uma anamnese espiritual do paciente. Para saber qual é o seu envolvimento religioso, você se preparou para essa cirurgia, como você se preparou. E, surpreendentemente, no meu consultório, onde eu faço essas perguntas, é raro um paciente que não tenha se preparado. E eu tenho um outro aspecto que me parece fundamental. Não conheço, eu tenho 45 anos de medicina, não conheço a situação de um ateu no leito de morte. Nunca conheci um ateu no leito de morte. Porque no leito de morte as coisas se esclarecem na cabeça. Eu tive um paciente que fez uma cirurgia e me disse logo, não me traz padre, não me traz nada, que eu sou agnóstico, eu sou ateu, não quero ouvir falar.
Esse paciente foi operado muito bem. Terceiro dia ele fez uma arritmia muito pouco importante, que ele não sabia que não era importante. Sim. E teve que voltar para a UTI. Ficou com um olho desse tamanho, pensou que fosse morrer. Mandou me chamar e me deu um papelzinho. Chama esse cara para mim. Era o pastor de uma igreja perto da Santa Casa. Então, quer dizer, não conheço ateu no leito de morte. Eu acho que esse paradigma vem mudando fortemente. Dr. Google, pesquisa unindo espiritualidade, religiosidade e saúde. 65 milhões de sites, medido essa semana passada. Então, realmente, sob todos os títulos, nós estamos vivendo uma nova fase do ser humano. O ser humano hoje compreende que é corpo, mente e espírito. Sim. Sem dúvida. Para a gente encerrar, doutor Fernando, o senhor é autor de vários livros, né, que ajudam muito as pessoas e que contribuem para a vida delas. Como é que está o projeto para novos livros? Já tem alguma coisa em andamento? Conta um pouquinho para a gente. Eu estou fazendo 2 livros agora. Um já entreguei para o editor, estamos vendo como é que vamos editar. Eu tenho 20 livros, tenho 2 milhões de livros circulando por aí. O último livro foi sobre felicidade. Não sou feliz, por quê? Não sou feliz, por quê? E esse livro que eu entreguei para o editor, ele tem um título diferente. Coração, modo de usar. É como se fosse o manual do proprietário. Então tem aí o manual das doenças, o manual de prevenção e o manual de consertos. Sim. Os consertos que a gente tem que fazer no coração às vezes. Deve sair lá pela metade do ano. E estou escrevendo um agora que chama A Segunda Chance, a vida depois da doença. Nossa, porque é muito comum o sujeito ter uma doença e se curar da doença e ficar traumatizado para o resto da vida. Ele não está preparado para aquilo. E a vulnerabilidade dele se transforma em finitude. Ele passa todos os dias esperando o final. E as doenças estão curando hoje. Sim. A saúde melhorou muito. Então, o processo de cura é muito mais intenso. E as pessoas saem com cicatrizes da doença. Então, são sugestões para que a pessoa saia melhor da doença, que tenha realmente uma segunda chance. E comece a ser feliz com esse recomeço. Tá certo, doutor. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Sala de Estar. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui e poder levar um pouquinho, né, da sua experiência para o telespectador da Unicruz TV. Luciana, eu que agradeço. Eu quero dizer uma palavra só para os teus telespectadores. Só existe um objetivo na vida humana. É ser feliz. Não existe outro. Às vezes enganam a gente, dizem que a gente precisa ter um título, ter um diploma, ter dinheiro, ter um carro, ter casa na praia, tudo isso é mentira. Ser feliz não exige nada disso. Ser feliz é um ato de vontade pessoal. É só isso que eu quero transmitir a todos. Tá certo, tá dado o recado, então seja você feliz também. O Sala de Estar de hoje fica por aqui, semana que vem eu volto. Tchau, tchau.